Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. Shalom Aleichem a todos vocês. E iniciando essa segunda parte dessa transmissão, que considero importantíssima, porque quero crer que nenhum dos ditos pregadores, pastores, missionários, padres, bispos, anciãos, presbíteros, não é? Evangelistas, daqueles que falam da Bíblia, do Evangelho, tenham eu não vou usar o termo ousadia, mas coragem de dizer para você a realidade. Muitos dizem que não se explica Deus. Deus não se explica. Aconteceu isso, foi a vontade de Deus. Será mesmo que tudo é a vontade de Deus? Será mesmo que tudo é a vontade do Senhor? A gente precisa parar e analisar essa questão. Porque senão fica uma conformidade, fica uma resiliência, fica uma fragilidade, fica todo mundo esmagado, destroçado, destruído por crimes chocantes e horrorosos. No término da primeira parte que eu coloquei aqui no Facebook, ontem não foi possível, que aconteceu várias coisas. Eu dizia que as pessoas desenvolveram a síndrome de Adão. O que é isso? Vocês lembram muito bem. Foi dada uma ordem, independente dessa história com H ou com E, independente de ser uma mitologia ou não, de ser uma lenda ou não, de ser uma cópia plagiada dos livros de Astahashi, né? Ou dos contos suméricos. Independente disso, o seu ensinamento moral é muito importante para que nós apliquemos isso no dia a dia da nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento social com as pessoas e principalmente dentro do lar, o berço da família, da educação, onde tudo se inicia, não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Portanto, nós podemos lembrar que foi dada uma ordem a Adão, da árvore do fruto da ciência, do bem e do mal, não comerás, não tocarás nela. Essa orientação, essa ordem, foi passada também para Eva. Os dois sabiam. Entretanto, tem aquela história da tal cobra, tal serpente que fez a cabeça de Eva, e Eva foi lá, experimentou, não aconteceu nada, e aí ela passou para Adão, e Adão também foi e fez a mesma coisa. O problema, na verdade, a questão não estava no fruto, mas estava na obediência. Não é? Até que ponto se consegue ser obediente, ouvir, entender, guardar e praticar. Olha só, talvez isso seja a chave para tantos problemas do mundo em que nós estamos vivendo. Eles andavam nus pelo jardim, então diz a história, não é? De Bereshit, Gênesis, que toda noite o Senhor visitava o jardim, passeava pelo jardim e depois que eles desobedeceram, transgrediram, infringiram a lei, a ordem, a orientação do Eterno, aí o Senhor estranha o comportamento, a fala, o olhar de Adão e por que ele está vestido e faz as perguntas. Por que está vestido? Quem mandou você colocar roupa? O que aconteceu? Aí Adão, ele prefere jogar a responsabilidade, a culpabilidade em Eva. Olha, aconteceu que a mulher que o Senhor me deu lá me convenceu de comer o fruto. E aí Deus vai falar com Eva e Eva vai falar a mesma coisa. Olha, eles vão migrando, né? Eles vão jogando a culpabilidade
em terceiros, né? Eles vão terceirizando a culpa para que o castigo não caia sobre eles. Bom, a serpente que está lá no Éden, foi ela que me convenceu. Eu, na verdade, nem queria. Até falei, não, ele falou, o Eterno falou para não comer. Mas comeu, não é? Abriu os ouvidos e foi. Curiosidade, experimentar. E assim, depois se desencadeou aí as punições a um casal do Éden. Estou falando isso porque foi passado de forma muito errada. Foi passado de forma muito leviana, muito ordinária. Há gerações, há milênios, há séculos, que existe um agente exterior que nos seduz, que nos convence a cometer o erro. E daí vem a origem no hebraico ra'at, que é ret, a palavra pecado. Que não tem nada a ver com essa bobagem, com essa lista de pecados desenvolvido pela mente tacanha, obsoleta, doentia de algumas denominações evangélicas. Por exemplo, maquiagem, né? Passar batom, passar rímel, vaidade, cabelo, pintar cabelo, cortar cabelo, usar saia, calça. Isso não tem nada a ver com as escrituras, ok? Usar pulseira, caneleira, usar corrente, usar brinco. Esse é o extremismo, o fundamentalismo, que eu posso dizer um talibã horroroso que existe ainda em algumas denominações aqui no Brasil. Enfim, pecado errar o alvo. Você não pode errar o alvo, porque quando nós erramos o alvo, nós atingimos outra coisa. Podemos até matar pessoas, podemos, você com uma flecha, se você acertar o alvo, beleza. E se você errar o alvo, você pode destruir outras vidas, que não tem nada a ver com o seu cardápio, com a sua dieta, né? Para você se alimentar, ou com aquele inimigo que você sabe que pode te destruir. Então, isso quer dizer pecado, errar o alvo. Só que orando, estudando, mergulhando e pedindo orientações espirituais ao Ruach HaKodesh, parece-me não, tenho certeza que os ditos mestres, doutores da fé, ou pais da igreja, parece-me que Lutero, papas, anabatistas, presbiterianos, metodistas, evangélicos, parece que todo mundo pegou o gosto pelo errar o alvo. Saíram matando, destruindo a torta e a direita para um propósito e para um objetivo. Explorar. O maior alvo que a religião acertou de forma equivocada e errônea foi a nossa psique, foi a nossa mente. Foi a nossa mente. Jogando dardos inflamados e setas cheias de doutrinas e de mentiras. O diabo existe, Satanás existe, o rei do inferno, Lúcifer, demônios, pegando dos contos suméricos, egípcios, pegando das lendas do passado, pegando da mente, da mente doentia de Enoque, a crença em anjos e demônios que descem dos céus e arrasam a história terra, isso vai influenciar, vai contaminar até mesmo Yeshua no seu tempo. Como eu já disse, no tempo de Jesus acreditavam que uma criança com epilepsia era totalmente influenciada, possuída por um espírito ruim de doença.
através das fases da lua. Por isso que vem o jovem lunático descrito lá. Tudo isso, uma tremenda idiotice. Não é verdade? Bom, mas, como diz o adágio, é necessário ter um bode expiatório. Alguém tem que pagar pelo meu erro, pelo meu crime. Isso fica muito bem descrito quando o sábio Yeshua vai dizer, respondendo aos fariseus, a respeito de um jovem cego. Mestre, quem foi que pecou na sua família para que ele nascesse assim, cego? E Jesus vai dizer a eles, e a Yeshua, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, nem os seus avós pecaram, os seus antepassados pecaram. Ele veio assim para que hoje se manifeste a glória e o poder de Deus. Há um provérbio também que Deus questiona em Ezequiel 18, se eu não me engano. Que provérbio é esse que trocais em Israel? Os pais comeram uvas verdes, e o dente, a língua, a boca dos filhos é que se enodam, que ficam pegajosos, que azedam. Ou seja, que história é essa de que o pai, o avô, o bisavô, trisavô, tataravô, cometeram erros lá atrás e os inocentes é que pagam, os filhos é que pagam? Percebe como essa crença de transferência de pecado, de maldição, de castigo, ela não é contemporânea? Ela é muito antiga. Por isso que o Eterno vai também nos dar essa pérola, não é? Essa maravilha de que eu sou o Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não se trata de uma maldição hereditária, uma maldição genética, ou de espíritos que estão ali nessa família, mas trata-se de uma tradição. Ah, meu pai fazia isso, eu vou fazer. Minha mãe fazia isso, eu vou fazer. Os meus parentes faziam isso, então eu vou seguir o caminho deles. É assim. Nós não temos papo na língua, nós não temos muito paciência. Enfim, nós temos pavio curto. A gente resolve tudo na base da porrada, do xingamento. Ah, meu pai espancava minha mãe, então você é a mesma coisa. Não tem jeito. Meu pai gostava de tomar uma cachaça brava. É nesse sentido que Deus visita, porque Ele é um Deus misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Mas nada a ver com agente externo de rabo e chifre que nos possui, nos deixa em transe e não sabemos o que estamos fazendo. Sabemos sim, temos consciência sim. E é dentro disso que eu quero começar essa segunda parte dessa live, ensinando você, ok? Ensinando você que dentro de nós podemos alimentar. Dentro de nós podemos dar vazão, dar espaço para o bem, para a luz, para o amor, para o afeto, para o carinho, para a misericórdia, para a bondade, para a alegria, para a paz. Portanto, não está nas mãos de Deus estabelecer a paz aqui no nosso mundo, agora. Não. Está em nossas mãos. Lembremos, mais uma vez, citando Bereshit e Gênesis, quando ele acabou de criar o casal, o que ele disse? Vocês cuidem das plantas, deem nome, cuidem dos animais, cuidem das terras, sejam os zeladores, não é? Desse paraíso, deste mundo, deste aion, deste planeta. Cuidem bem, está tudo aí. Mas a curiosidade deu lugar a um mal, a deficiência moral dentro de cada ser humano. E agora quem tem que resolver o abacaxi? Quem é que tem que replantar tudo de novo, reconstruir o Éden? Quem é que tem que salvar as espécies dos animais? Somos nós mesmos. Está entendendo o que eu estou falando? Muito bem.
para entendermos a dinâmica das coisas ruins que ocorrem neste mundo, é preciso ler e compreender com cautela os escritos milenares e saber dividir o humano do divino do mito, a realidade dos acréscimos que foram colocados nas escrituras hebraicas, aos fatos das lendas e crenças. A realidade original, a solo escritura. A maldade no mundo provém do homem, do ser humano, do seu interior, da sua parte intrínseca e do seu coração. Não é de origem exterior, de agente exterior ao homem. Não vem de diabos e demônios. Não vem de interior, exterior. Vem do interior, da essência humana, infelizmente. Mas o mundo, os mestres da religião, mancomunados com os políticos, reis, imperadores, prefeitos, governadores, vereadores, deputados, empresários, corruptos, que só pensam no seu ventre, na sua barriga, na sua boa comida, no seu bom carro, no seu poder, no seu patrimônio, nas suas mansões, nas suas fazendas, na sua grana no banco, nos seus investimentos, não querem que você saiba disso, porque eles se alimentam do teu sangue, do teu suor, do teu trabalho, da tua ignorância. Eles preferem que você acredite e passe a vida inteira como um otário dentro de uma igreja, fazendo campanha, dando dinheiro, fazendo rituais para espantar demônios que não existem. Eles sabem que eles mesmos são os verdadeiros diabos, demônios e monstros que usurpam, exploram e sugam toda a sua vida, a sua psique, a sua alma, sugam a sua grana, a sua vida toda. A gente aprende com o Eterno quando nós lemos uma orientação que ele dá ao profeta Jeremias. Deixa só eu pegar uma coisa aqui para mim ter noção de hora. Aguarda só um minuto aí. Vou colocar aqui. Pronto, que assim eu vou tendo noção de tempo, de hora, né? Então, o profeta Jeremias recebe essa instrução de Deus no capítulo 17, versículo 9 e 10. Começa a aprender agora a realidade das coisas. Você que diz que maneja bem a tal palavra do Senhor, a tal Bíblia, então começa a entender agora que você, esse tempo todo, quanto tempo você tem de igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 40, 50 anos de igreja? E acreditou até agora que lutou contra o vento, que esmurrou contra o nada, que proferiu palavras à toa, que lutou contra um fantasma que não existe, e não lutou contra você mesmo, contra os seus pensamentos, contra o seu coração, contra o seu interior, contra os seus desejos, contra a sua raiva, seu ódio, preconceito, racismo, misoginia, homofobia, intolerância religiosa. Lutou contra uma coisa que não existe, mas que na verdade existe dentro de você, que são as suas emoções e as suas energias. Presta bem atenção agora no que eu estou lendo para você. Jeremias 17, do 9 ao 10. Existe essa palavra do Eterno, essa instrução. E está revelando, não é, o mal que está em Israel. Dá só uma olhada nisso. Akov Kalev Mikol Vianushi Chumi Yedainu. Presta atenção nisso. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho.
Ok. Eu não sei quem está aqui. Deixa eu ver quem é. Ah, acho que é o Paulinho. Seja bem-vindo, Paulinho. Deus te abençoe bastante. Paulinho, se você faz tempo que eu não vejo a sua live, por causa do trabalho. Estou trabalhando quase todo dia, viu, meu amigo? Acho que é o Paulinho. Paulinho, se você puder compartilhar aí nos grupos, eu agradeço muito. E em breve eu volto a assistir as suas lives também. Então, estamos quebrando tabus nessa manhã. E eu não estou aqui com uma narrativa nem com um tom ateu, dizendo para você que Deus não existe. Não é isso. Não é que Deus não existe. É que passaram para você a imagem equivocada, errada de Deus, como o Senhor Todo-Poderoso, absoluto, e que resolve todos os problemas, e que manda fogo do céu, e que abre um tal de mar vermelho, e que mantém 40 dias e 40 noites todos os animais e espécies dentro de uma arca. Será que isso é fato ou isso é lenda? Se você não sabe, o rabinato, o mundo judaico, sabe muito bem que muitas das coisas que estão no Antigo Testamento, na Taná, na Bíblia hebraica, é lenda. Por exemplo, Abraão é uma lenda. Você sabia disso? A história que Abraão ia lá imolar o seu filho Isaac é uma lenda. Mas para você, você pega isso literalmente como se fosse verdade absoluta. E aí, com isso que eu quero trabalhar nessa tarde. Para você entender realmente como se explica Deus. Como é Deus? Como ele se faz presente em nosso meio? Por que que em meio às desgraças, às catástrofes, às mortes, muitas vezes injustas, aos assassinatos, às violências, com requinte de crueldades a mulheres, a jovens, a crianças, Deus fica em silêncio, não faz absolutamente nada? Por que será? Você não sabe? Por que será que Deus ficou em silêncio ali durante os anos da guerra na Alemanha, na Europa? Hitler acabando com os seres humanos, um monstro. E Deus não respondeu? Deus não apareceu? O Deus de Israel não desceu do céu? Não tacou fogo, não queimou os soldados alemães? Você quer saber o porquê? Continua comigo aqui nessa live. Muito bem. Então, Jeremias 17, 9 e 10, nos dá essa aula que vem abrir a nossa mente. Ok? Akov, Halev, Mikol, Venanus, Rumi, Yedenu. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Presta bem atenção no que Deus está dizendo para você, para mim, para o mundo inteiro. Enganoso. É enganoso, tá? Não é confiável, não. Engano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quando as escrituras falam de coração, de enganoso, ela não está falando do órgão aqui, ó, que bate, que pulsa sangue, não é? Não é isso. O coração aqui é o centro, é a sede das emoções. É a nossa mente. A mente humana, o espírito humano, essa parte do ser humano. A antropologia atesta que o homem é feito em 3 dimensões, não é? O homem é tricotômico, não é? Uns falam que é dicotômico, que é só corpo e alma, e outros falam que é corpo, alma e espírito. Hã? Muito bem. O ruá, o vento com violência, que gerou vida no boneco de barro, que é o basar, o barro em hebraico. Esse ruá gerou o quê? Gerou espírito, o nefesh. E o nefesh gerou o quê? A alma dentro do corpo humano. Gerou o ser pensante, gerou essa essência que nós temos. E é dentro dessa essência que cabe-nos ter o controle dela,
dos seus desejos, dos seus impulsos, dos seus arroubos, né? Dos seus desejos inflamados, do seu descontrole pelo prazer, pela riqueza, pela ganância. É essa alma que deve ser controlada, que deve ser sufocada, deve ser equilibrada ali, sabe? Para que não fiquemos doidos, loucos, como já somos em muitos nesse mundo de guerra, de ódio, de maldade. Não podemos nos conformar com esse mundo, com esse século, não. Porque isso não é a vontade de Deus. Vamos lá, então. Akov Halef Mikol Vei Anush Chumi Yedainu, perdão. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Olha só isso. Então, a nossa alma humana, então a nossa psique, a nossa mente, o nosso ser, o nosso instinto, a nossa essência, ela é enganosa mais do que todas as coisas. Quem está falando para você é o Eterno, Jeremias 17:9. É Deus que está falando. Não sou eu que estou inventando. Então, a alma humana, o homem, ele tem a sua essência, a sua inclinação, os seus instintos monstruosos, enganosos, mentirosos, mal. Mais do que os animais selvagens, mais do que a coitadinha da serpente, da cobra, que está lá no meio do mato, lá na floresta. E muito mais do que um tal de diabo ou Satanás e demônios. Está dando para entender e para digerir agora? Eu sei que é difícil, porque você passou séculos, passou décadas acreditando nisso. Mas é o Eterno que está falando para você. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E perverso. Não é o diabo e os demônios que criaram para você, que deram de graça para você, e que você tem que pagar para se livrar deles. Isso tudo é invenção do homem. É invenção do homem, porque o homem sempre foi manipulador. Para tirar dinheiro fácil é sempre trazer uma propaganda enganosa fácil para você. Entende? Vamos lá. Quem o conhecerá? Você sabe quem você é. Você sabe da capacidade que você tem de fazer as coisas, boas ou ruins. Você sabe qual é a sua maior inclinação, os seus defeitos, os seus deslizes, a sua fraqueza. Você sabe. Claro que você sabe, mas você esconde. Você esconde esse seu eu perverso, ruim. Esconde. Desenvolveu durante a sua história várias personalidades. Na adolescência era uma coisa, na fase jovem adulta era outra, na escola era um, em casa era outro, com os colegas na rua era um, em casa era outro, no trabalho era um, em casa é outro. É assim, não é? E para conseguir o corpo daquela moça, para se deitar com ela, para se lambuzar, você se faz de um. Para conseguir o outro que tem dinheiro, você se faz de outro. E assim vamos vivendo, não é? Essa hipocrisia, essa maldade, essa crueldade em pegar as pessoas e fazer delas o que queremos. Escondendo a nossa verdadeira pessoa, personalidade aqui dentro. E Deus também conhece. Versículo 10, Jeremias 17, 9 e agora versículo 10. Ani Yehiver, eu o Senhor, Ani Yehiver, Roker Levi, Porren que Layot, Velatet Leish, que Darecho, que derá Caim, que feri Maalalai. Ou seja, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, vejo, olho, perscruto, examino minuciosamente, vejo o coração, os pensamentos e os desejos das pessoas, dos seres humanos. Eu provo os rins
Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Eu provo os rins. Em termos de ciência, medicina, em termos de biologia, em termos de corpo humano, anatomia, para que serve os rins? Regular a pressão, purificar o nosso corpo, filtrar, não é? Pegar as coisas que o organismo despreza, não é? E os radicais livres, aquilo que não presta, e secretar para a urina. E sai na urina. E outros saem para outros lugares. Então, olha a importância dos rins, não é? Do nosso organismo. Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele procura examinar e ver o que desenvolveu de bom e de ruim dentro de nós, e o que é que nós estamos com os nossos rins morais, psíquicos, emocionais, alimentando dentro de nós. Os radicais livres, aquilo que o organismo não usa, aquilo que não é absorvido pelas células para dar saúde, energia, proteína, nutrientes, carboidratos, força para os neurônios, cérebro, coração e pulmões e pele, vida e saúde. O que é que você tem alimentado aí dentro de você? Nos seus rins, digamos, espirituais ou mentais, emocionais, psicológicos. Já reparou como que você está doente, praticamente podre, praticamente uma situação de falência crônica dos seus rins, falência crônica dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desejos, porque você só pensa mal, só fala mal, só deseja coisa ruim, só atrai energia ruim, coisa ruim. Está dando para entender agora que não existe um agente exterior, externo, não existe um diabo, um demônio, mas você cria em volta de você mesmo, ao seu redor, um ambiente tóxico, insuportável. Uma pessoa pessimista, uma pessoa depressiva, que ninguém quer por perto. Nada está bom, ninguém presta, está tudo ruim. Você não consegue ver Deus em lugar nenhum. Não consegue ver o bem, a paz, o amor. Não. Se depender de você, você arrasta todo mundo para o seu mundo, para o seu fundo de poço. Você arrasta todo mundo para ficar com você trancado dentro de casa, ali no quarto, no escuro. Se depender de você, ninguém toma suco, ninguém toma um refrigerante, ninguém toma nada. Porque tudo é ruim. Se depender de você, não tem visita, porque visita é ruim, porque todo mundo enche o saco. Se depender de você, o clube é ruim, o salão de festa é ruim, o lugar para dançar é ruim, a praça é ruim, a piscina é ruim, a praia é ruim, o interior é ruim. E aí? O Senhor está sondando você nesta manhã, seus pensamentos. O Senhor está esquadrinhando os seus pensamentos, sondando os seus rins. Vamos se libertar, vamos secretar, vamos excretar essas coisas ruins da sua vida, do seu dia a dia, para você vencer e para você poder viver a vida que Ele deu para você. Bom, no Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, Yeshua vai confirmar isso daqui, que nós acabamos de ler na Bíblia hebraica, no livro do profeta Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Yeshua vai nos ensinar, no Novo Testamento, Brit Hadashah, no livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 19. Só um minuto. Ele vai nos ensinar assim, em grego, ekegartens cardias, exercontai dia logismoi, poneroi ponoi, muikeiai, porneiai, clopai, pseudomar tiriai, blasfemiai ou blasfemiai.
Jesus está dizendo. Porque do coração procedem maus desígnios. Vou repetir de novo. Yeshua, Yahshua, Jesus que você tanto diz que ama e cama, e que está aqui na sua Bíblia, no Novo Testamento, Jesus não diz, Jesus não assina embaixo, Jesus não respalda, Jesus não realça, Jesus não diz, está certo, Macedo, está certo, padre exorcista, está certo, pastor, que o mal vem do diabo, vem de agentes exteriores. Jesus está revelando, trazendo de novo a revelação que o Eterno trouxe em Jeremias 17, 9 e 10. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, homicídios, assassinatos, que mata o inocente, que mata o trabalhador, que mata sem motivo aparente, que mata sem justificativa, e mesmo que tenha, não se deve matar, deve se entregar às autoridades policiais. Deve-se sempre lembrar o princípio não matarás. Ok? Deve-se usar outros meios de defesa da sua própria vida, mas não tirar a vida do outro. Salvo, se não tiver saída mesmo, aí você tem que agir. Ok? Porque também não é justo você perder a sua vida na mão de um vagabundo, na mão de um moleque vagabundo que não quer estudar, que não quer trabalhar, que quer celular, que quer Pix, que quer grana, sem poder suar e levantar cedo. Não é justo você perder a sua vida. Não é justo a Vitória, essa moça aqui de Cajamar, ter perdido a sua vida. E tantas outras mulheres e moças e jovens e adultos e trabalhadores e mães e pais e avós perderem a sua vida porque o moleque, o ladrãozinho, o mequetrefe, o marginal, o delinquente, o vagabundo não quer trabalhar e nem estudar e quer tirar o dinheiro de um aposentado. Quer tirar o dinheiro de um trabalhador, quer tirar a moto de um trabalhador, quer tirar o carro de um trabalhador, quer tirar o dinheiro do caixa de um comerciante. Não é justo. Ok? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ora, quem está dizendo isso não é o irmão Ben. Quem está dizendo isso é Yahshua, Yeshua. Jesus está dizendo isso. Jesus não está dizendo que todos esses males que tem no mundo é proveniente de um espírito, de um capetinho que chegou, subiu no seu ouvido, vai lá e faz isso. Não. Deixa de ser safado. Deixa de ser canalha, deixa de ser vagabundo, sem vergonha, mentiroso, inescrupuloso, nefasto. Deixa de ser podre e assume o seu BO, assuma os seus crimes e pare de ferir, estragar, de maltratar, de matar as pessoas. Pare de tirar aquilo que é delas, a vida. Pare de tirar o que elas conseguiram com suor e com trabalho e com estudo. Dá uma vergonha na sua cara e vai trabalhar. A Bíblia diz em Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, malandro, vagabundo, e segue, aprende o caminho dela. Para de dizer que fizeram uma macumba pro meu marido, fizeram um feitiço pro meu marido, a pombagira entrou nele e colocou uma amante no caminho dele. Vamos orar para essa amante sair do caminho dele. Ô, evangélica, mulher da igreja, deixa de ser idiota. Deixa de ser otária. Seu marido é um safado. Seu marido é um porco imundo que não tem vergonha na cara. É isso que ele é. Se ele te amasse, ele te respeitaria e ele não deitaria na cama com outra mulher. Para de ficar perseguindo as amantes da vida que tem no mundo. Para de dizer que elas não prestam. Porque quem não presta do seu marido, ninguém, quando um não quer, dois não faz. Sabe? Por mais que ela tenha dado bola para o seu marido, foi o seu marido que não teve caráter, força, de respeito, de moral.
força dentro de si para dizer, não, sou casado, tchau, vai embora. Para de ficar migrando, terceirizando a culpa que é do seu marido, jogando a culpa nos outros. Para de jogar a culpa na pombagira, gente. Para de jogar a culpa nesses espíritos, nessas entidades. Vamos assumir que somos sim falhos, que somos sim safados, sem vergonhas, canalhas, adúlteros, mentirosos, ladrões, tudo que Jesus disse. Porque faz parte da essência, do instinto, da inclinação do homem, da carne ativada, é nada de espírito maligno, essa conversa fiada. E aí você vai participar das reuniõezinhas pífeis, idiotas, mequetrefes da Universal ou da Mundial, pegando envelopinho que nem um tonto para livrar o seu marido da amante, para o seu marido voltar. Você não tem vergonha na cara não, mulher? Você não tem vergonha na cara não, homem, em valorizar o teu corpo, o teu tempo, a tua pessoa? E crer que Deus pode colocar uma pessoa melhor na sua vida? Se foi, foi, porque não era para ser. Deixa embora. É livramento de Deus. Por que ficar correndo atrás de quem não te ama, de quem não é recíproco, de quem não devolve no mesmo intensidade, na mesma devoção, no mesmo carinho, no mesmo amor? Para quê? Por acaso você é mendigo, é mendiga emocional, emotiva? Por acaso você é dependente química de tesão, de amor, de prazer, de carinho? Não, você é filho de Deus, você é uma mulher abençoada. Você é filho de Deus, um homem abençoado. Foi, é livramento. Oxe, vamos curar esse coração aí. Então, na leitura bíblica, do pensamento do sábio Yeshua Jesus, as maldades humanas vêm de dentro do homem. Mas como se este é a imagem e semelhança de Deus? E agora? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, conforme Bereshit, Gênesis, nos seus primeiros capítulos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, assim façamos macho e fêmea, não é? Se somos a imagem e semelhança de Deus, em que sentido? Fisicamente? Deus não é espírito? Deus precisa de órgão genital, de seio? Deus não é espírito? Acho que não, né? Acho que somos a semelhança de Deus no sentido de termos as faculdades de pensar, de falar, de raciocinar, de criar, ok? Nesse sentido, somos a imagem e semelhança de Deus. Talvez, que Deus é esse? Se Deus é se Deus é tão bom, aonde está a nossa herança genética, espiritualmente falando? Aonde ela está? A medicina diz que nós puxamos 72% do nosso pai, do DNA, da genética, do gênese masculino, e poucos genes do gênese feminino. E se Deus é o nosso pai, e se está colocado esse título, né, no masculino, então Deus está no masculino, está mais para homem, está mais para um ser hétero, másculo, e não feminino. E cadê os 72% de DNA genética que deveríamos ter de Deus dentro de nós? Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus no quesito de emoções e sentimentos, então que Deus é esse de amor e de paz, de esperança, de tranquilidade? Porque até então parece que somos herdeiros de um Deus mau, de um Elohim mau, de um Satanás, de um monstro, de um cão horrível, vociferando com raiva. Parece que somos herdeiros de coisas ruins, de energias ruins, porque a todo tempo a história humana só registra, na maioria das vezes, as coisas, os eventos mais famosos. Se eu vou fazer uma retrospectiva dos eventos da história da humanidade,
Parece que os que mais bombaram, os que deram mais curtidas, visualizações, parece que os que mais deram ibope, foram desgraças, ódio, derramamento de sangue, e dor, e morte, e perseguição, e intolerância étnica contra negros, intolerância étnica e religiosa contra judeus. Que imagem e semelhança, de que Deus é esse? A mitologia hebraica vai dizer que um tal de Hassatan, junto com a desobediência humana, deu origem ao mal. Nós já sabemos que Satã não existe. Quem existe é o homem, Deus homem, ou Deus mau, do bem ou do mal. Elohims, malignos ou benignos. Então, de que Deus mesmo somos a imagem e semelhança? Senão o nosso Elohim, os nossos Elohims, os nossos pais? Bom, para resumir, Eva, Adão, Caim, Abel, etc. Para quem crê piamente no livro de Gênesis. Bom, para resumir, a maldade, o mal, vem do homem. Assim sendo, Deus, conhecedor do coração e dos rins do homem, conforme lemos em Jeremias 17:10. Ani yaviver choker lepi bochen kelayot velatet leishi kedarikon kidera Caim kiferi malai. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Quando lemos na Torá, que significa instrução, nós vemos leis e punições para aquele que abusa de uma mulher, para aquele que cobiça as coisas do próximo, para aquele que invade a casa do próximo, aquele que rouba e mata, etc, 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 etc. Aquele que agride o próximo, aquele que fere as pernas, o olho, não é, do seu próximo, tem punição para ele. Ou seja, Deus dá a cada um segundo as suas ações, caminhos e frutos, conforme nós lemos aqui em Jeremias. Eu esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, as suas decisões, o seu livre-arbítrio. Você quer ir lá e fazer a porcaria? Faça, mas saiba que você vai arcar com as consequências. E não tem essa, não. Depois que destruiu uma vida, matou, fez... Ai, Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, me perdoa. Perdão é uma coisa, e cumprimento de lei é outra coisa. Mata uma pessoa e chega diante do juiz da família e fala assim, me perdoe. Eu não sei, mas eu peço perdão, estou arrependido. O juiz fala assim, tá bom, você está perdoado. Então posso ir embora, meritíssimo? Não, vem cá. Você cometeu um crime, uma transgressão, você matou, tirou uma vida. E acabou com a vida da esposa, dos filhos, dos pais, dos parentes, da família. Então, segundo a nossa lei, você tem que pagar pelo seu crime. Está entendendo como que é? Deus é amor, mas ele também é justiça. Eu fico pensando, imaginando, que o mundo cristão mete o pau, desce a lenha, critica pra caramba Moisés. Eu também já critiquei, critico algumas coisas. Mas arrebenta com Moisés, arrebenta com o judaísmo. É a lei de Moisés, isso é a lei de Moisés. É uma graça, é a graça, é a graça. Igual um irmão aí, né? Que eu não vou falar o nome dele, um tal de Noel, né, Noel? Noel. Eu sou advogado, eu sou palestrante, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Metendo um chifre, o galho na tua mulher aí, no Ceará onde você tá. Pegou várias vezes dinheiro emprestado, né, da irmã Nice, que morreu de Covid, seu safado, seu canalha, seu vagabundo. E aí fica colocando posterzinhos aí, nas lives aí, nos grupos, para dizer que manja
de apologética contra os adventistas, contra testemunhas de Jeová. Você não tem vergonha de falar para uma mulher, não? A mulher pergunta, você não é casado, ô Noel? Ah, e daí que eu sou casado? Na graça não tem pecado, na graça pode tudo. É por isso que a igreja está podre. Cristãos evangélicos, por isso que a igreja de vocês está podre. Não é mais uma noiva do Cordeiro, não é mais uma virgem imaculada do Senhor. A igreja de vocês se tornaram ela uma prostituta podre, uma igreja nóia, dependente de química, dependente de mentiras, de heresias, de apostasias, dependente de campanhas. Dói, vocês não gostam de ouvir, mas é a verdade. Aí o exemplo aí, um bispo aí, né? Um bispo com a sua família aí, que o Caio Fábio denunciou anos atrás e veio à tona agora. Família de coroné, família de gente que estudou, ficou deputado federal, né? Que mata de um jeito muito sutil, muito meticuloso, mata a sua esposa. Depois vai chorando no velório. Senhor, me partiu no meio. Cara de pau, carrasco, sem vergonha, vagabundo, ordinário. Quem foi da sua igreja e andou com você sabe que você não presta. Que vocês são uma quadrilha, uma gangue que arrasa esse povo aqui do Brasil, junto com políticos sem vergonhas como Lula e como Bolsonaro, que aceitam vocês e que vão no púlpito de vocês. É por isso que em Apocalipse Deus diz que esse povo foi vomitado da boca de Deus. Essa é a igreja. Metem o pau na lei de Moisés. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés, um cara como o Silas Malafaia já não estava mais aqui. Já tinha tomado não sei quantas chibatadas. Porque na lei de Moisés, o Edir Macedo, o Valdemiro e o R.R. Soares já tinham apanhado, sendo surrado em praça pública, para deixarem de serem mentirosos, heréticos, apóstatas da fé, falsos profetas, gente suja, canalha, sem vergonha, que não ama Deus, que não respeita Deus, que não respeita a sua palavra, que não respeita a Bíblia, que não respeita nada, mas usa a Bíblia, o nome de Deus e o nome de Jesus o tempo inteiro para enganar você, que é otário, que é trouxa, que fica indo lá. Na lei de Moisés, o falso profeta morria se a sua palavra não se cumpria, tá? É por isso que vocês não gostam de Moisés, por isso que vocês não gostam da legislação de Moisés. Porque na legislação da graça, pode tudo, né? Na legislação da graça, né? O pastor Samuel Mariano, da Debrais, tá vendo? Da onde é? Na legislação da graça, pode trair a esposa à vontade, ó. Pode ir no motel e à vontade, 1, 2, 3 vezes. Na legislação da graça, né? Pode trair à vontade, fazer lambança que for. Jesus perdoa, Deus perdoa, aleluia, aleluia. E é isso aí. Na legislação da graça, não é? Débora Miranda, filho do missionário Davi Miranda, pode dar um nome falso lá na Inglaterra, não é? Como se fosse britânica, nascida lá e nasceu aqui na Vila Mariana, na zona lá de São Paulo, num cartório. Está lá registrado o seu nome. Na legislação da graça, pode enganar os crentes da sua igreja, dizendo que é uma igreja santa, pegar dinheiro do povo, mais não sei quantos milhões aí, e aplicar em offshores, né, aplicar em bancos, em investimentos, em empresas, em igrejas abertas lá, né, como fundo de pano, para poder lavar dinheiro na Europa e nos Estados Unidos e ficarem bilionários rindo da cara do povo. Essa é a graça, é a graça. Graça do capeta, graça de canalha, graça de gente suja, de vagabundo, porque nem Jesus apoia uma coisa dessa. Vamos lá. Quando lemos na Torá a instrução, ok. Ou seja, Deus dá a cada um segundo as suas ações, caminhos e frutos. O que Paulo vai nos falar sobre frutos da carne. Calma que a gente vai chegar aqui, tá? Nisso que eu fiz aqui. O livro de Gálatas 5, 19, 21. Vai nos ensinar assim. Pamera de estin ta ergatens, sarcos ratina restin porneia, a catarsia, a seugeia.
Ou seja, porque as obras da carne são conhecidas. As obras são da carne, Paulo está dizendo. Ué, mas as obras não é do diabo, não é do demônio, não é do, como vocês satanizam, não é do Preto Velho, não é da Pombagira, não é da Maria Padilha, não é do Tranca-Rua. Hum? É Paulo que está falando para vocês. Deixem de ser idiotas, de acreditar nessas coisas. Mas é fácil acreditar, já por causa do preconceito histórico que nós temos. Ah, é de matriz africana, é de coisa ruim, é preto, é sujo. Racismo, intolerância religiosa, culpar os outros pela safadeza do marido ou pela tua safadeza. Muito bem. Porque as obras da carne, e não do espírito maligno, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então, até aqui aprendemos que a culpa das coisas ruins neste mundo não é, nunca foi e não é de um espírito maligno, invisível, que incorpora na pessoa, e muito menos de Deus, mas nossa, de seres humanos. Nem tão pouco da mitologia grega da caixa de Pandora. Bom, sabemos então que o mundo, o mal no mundo, o mal está no homem e não no mundo, terra, água, fogo, ar, animais, plantas, mas no homem, que é o causador de todos esses caos, esses males, essa miséria, essa dor, essa tristeza. E é aí que entra a questão do Deus Todo-Poderoso, os anjos da guarda, etc. Se ele é tão poderoso assim, que tirou seu povo da opressão de Faraó no Egito, onde ele esteve quando eu precisei? Meu filho, meu pai, minha mãe, meus antepassados, lá na Alemanha, no Holocausto, nos campos de extermínio. Os judeus. Onde esteve Deus nessa guerra da Ucrânia com a Alemanha? Onde esteve Deus? Na Palestina. Onde esteve Deus? Na morte de milhões e milhões e milhões de vidas humanas. Africanos, negros, negras, mães, idosos, crianças inocentes. Onde esteve Deus? Onde ele esteve nesse período de trevas na história da humanidade e suas perversidades, sandices e torturas do homem? Onde esteve Deus quando inocentes eram obrigados a confessar a fé católica pela Inquisição? Aonde esteve Deus? Você pode me responder? É difícil, né? Mas eu vou dizer para você que não é difícil. Onde está Deus? Onde esteve Deus? Um judeu no campo de concentração, sobrevivente, Elie Wiesel, um escritor judeu, ele mesmo sobrevivente de Auschwitz, descreve em seu livro A Noite, 1956, uma passagem que acabou por ocupar um lugar central em todo este debate teológico. Os carrascos da SS, do campo de concentração, nazistas, tinham acabado de executar na forca 2 adultos e um jovem, na frente de crianças, na frente de idosos, de jovens adultos, de adolescentes, de crianças pequenininhas, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Todo mundo colocou a galera de judeu lá e colocou os 3 jovens para serem assassinados por enforcamento. O jovem enforcado resiste e demora uma meia hora para morrer. Os restantes
prisioneiros são obrigados a assistir tudo aquilo, até o último estribuchar de braços, a língua já para fora, o olho, todo o rosto, perder a vida. Crianças estão vendo isso. E o jovem que está sendo morto ali é judeu, filho da promessa. Onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso de Israel, esteve nessa hora. Os restantes prisioneiros são obrigados a assistir. Onde está Deus? Onde é que Ele está? Pergunta alguém atrás de mim. Isso é o depoimento de Elie Wiesel. E dentro de mim, ouvi uma voz que me respondia assim: onde é que Ele está? Onde é que está o Eterno, Todo-Poderoso, Hashem, Elohim? Onde é que está o Eterno? Onde é que está o Deus de Israel? Onde é que está o Deus da Bíblia? Isso ele falando, que essa voz falava dentro dele. Está ali. Está ali. Naquele corpo judiado, torturado, machucado, cheio de hematomas, cabeça raspada, magro, esquelético. Deus está ali. Enforcado naquele laço. É lá que Deus está. Essa era a voz que falava dentro da mente, da alma de Elie Wiesel, depois de ver tudo isso. Em 2006, o Papa, ex-soldado nazista, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, na sua visita ao campo de concentração na Polônia, pergunta: onde é que estava Deus? Onde é que Ele estava nessa altura em que a Europa estava sendo destruída pelo exército nazista? Onde estava Deus? Por que não se fez ouvir a sua voz? Refletia Bento XVI, Joseph Ratzinger, referindo aos seus maus tratos, referindo-se à massa de pessoas morrendo nos campos de extermínio de Auschwitz, nos campos nazistas. A pergunta correta a se fazer era e é. Só um minutinho que eu vou lhe pegar uma água e já volto, tá bom? Qual seria, então, a pergunta correta a se fazer? Qual seria a pergunta de Elie Wiesel, sobrevivente dos campos de concentração? Qual seria a pergunta correta de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, em plena Polônia, num campo de concentração? Seria essa a pergunta correta. Onde estava o ser humano? Onde está o ser humano? O Elohim, o Deus humano. A palavra Elohim em hebraico significa o Altíssimo, também significa juízes, autoridades, reis, imperadores, anciãos, pais e mães. Percebe por que nós somos deusezinhos?
Somos deuses com poderes de causar o caos, fazer o mal. Perdão, mas também somos deuses capazes de fazer o bem e acabar com o mal. Deus esteve adormecido, continua Bento XVI, e acovardado dentro de todos nós. Como assim? Nós somos deuses, os verdadeiros deuses desse mundo físico. Os verdadeiros Elohims. Perdão, essa parte aqui é minha. Então eu penso que Deus, esse período do mundo e até agora, parece-me que está adormecido, acovardado, dentro de nós. Como assim? Nós somos deuses. Os verdadeiros deuses desse mundo físico, desse plano aqui. Os verdadeiros Elohims. Esse termo, esse vocábulo hebraico, que além de Deus Todo-Poderoso, também significa divindade supremo, significa outros deuses, significa anjos, juízes, autoridades, reis, profetas, pais e mães. Os primeiros Elohims, na narrativa bíblica, você não sabe, mas foram Adão e Eva. Os primeiros maus Elohims que transformaram a vida de seus filhos numa batalha, numa competição. Ah, ele é melhor do que fulano. Ah, eu gosto mais de Abel. Ah, Abel é mais não sei o quê. Não, Caim não é... Sabe, tá no meu canal do YouTube a maldição que Adão e Eva jogaram em Caim. Não foi Caim que matou Abel, não. Quem matou Abel foram seus pais. Foi Adão e Eva. Pelo desprezo, pelas palavras malditas jogadas no bebê dentro da barriga, primeira gestação de Eva, né? Primeiro inchaço, primeira dor, primeira cólica. Então aquilo era ruim, era um castigo, era um fruto, era o efeito do castigo, por desobedecerem a Deus, e agora está pagando. Olha o que eu tenho na minha barriga. Né? A dor do parto. Então, já desde a barriga, já começaram a amaldiçoar Caim. Deram um nome para ele. Caim, em hebraico, é lança de morte. Canto fúnebre. Quem gostaria de ter um nome desse? Um nome agourado, um nome de azar, um nome horroroso, um nome desgraçado desse, que atrai coisa ruim, morte, canto fúnebre, depressão, tristeza, luto. Você gostaria? Depois não quer que o Caim nasça e cresça revoltado, sendo desprezado, sendo largado. Aí depois vem o Abel. Aí o Abel, bonitinho, o lindo, que significa senhor da casa, senhor da tenda, senhor doméstico. Ai, que coisa linda. Quem é que mata? Quem é que está matando as pessoas nessa sociedade? Quem é que está também influenciando para que uma outra pessoa cometa o crime? Sabia que aquele que induz, seduz, aquele que faz a manutenção, aquele que investe, aquele que paga para matar, é tão assassino ou pior do que aquele que vai com as suas mãos e mata? Pensa bem, o mundo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão matando umas às outras, como se mata uma barata? Quem está financiando isso? Quem está por trás disso? Quem está induzindo? Quem está seduzindo as pessoas? Quem está incentivando, colocando mais fogo na lenha, colocando mais brasa, colocando mais querosene, mais gasolina, mais álcool para... Quem? Você acha que é um ser de rabo e chifre? Não é, não. Não é. São os nossos políticos, autoridades, sistema carcerário, Ministério da Justiça, Supremo Tribunal Federal, displicente, relaxado, que passa a mão na cabeça, um Gilmar Mendes da vida, que manda soltar GG do Mangue, que manda soltar aí traficantes que nunca mais voltam. Juízes que debatem em não tomar aquilo que é do povo, que foi comprado, conquistado com dinheiro de sangue, de justiça, de tráfico.
como fizeram há pouco tempo. Tomar os imóveis, todo o patrimônio de um grande traficante preso. Benesses na justiça que beneficiam mais o preso, o assassino, o algoz, o estuprador, do que a vítima e as suas famílias. Ontem eu estive conversando com um ex-agente penitenciário, ele contando as coisas que você fica de boca aberta com a justiça nesse país. Elohims que são ruins, que tornam a mentira verdade, que adoram e propagam a injustiça no lugar da justiça, que dão liberdade ao culpado e prisão ao inocente. Você não pode sair da sua casa, você não pode ir no bar, na padaria, você não pode ir no parque, você não pode viajar. E ainda me vem um presidente e diz que os jovens adolescentes estão roubando um celularzinho só para tomar um celularzinho, só para tomar uma cervejinha ali, para curtir o final de semana. Nunca imaginei que ia dizer isso. Porque ano passado eu admirava esse presidente. Mas me parece, de verdade, me parece, Lula, que você é um agente do capeta, um agente do diabo, para fazer uma declaração dessa. Me parece que você é agente do mal, porque você foi contra a lei, a mudança no Código Penal de proibir bandidos, ladrões, assassinos, estupradores, traficantes, de saírem nos dias de feriado nacional, dia da mãe, dia do pai, Natal, Ano Novo. Você foi contra a lei que proibia eles de saírem. Você lutou, você vetou, mas o Congresso derrubou o seu veto. Dizendo, não, vai continuar assim, não vai sair não, não vai ter saidinha não. Sabe por quê? Lula, Bolsonaro e todos vocês juntos, que é uma corja só, ninguém presta. Todo mundo tem a sua narrativa, eu vou fazer acontecer, o outro foi presidente, não fez porcaria nenhuma. Acabou com o tráfico? Não. Diminuiu o crime? Não. Então essa conversa é para boi dormir. É porque a ferida não pegou na pele, na carne de vocês. É porque não foi um filho, não foi um neto de vocês que morreram. E haja vista que tem um aí que perdeu 2 filhos ou um filho aí, e o pessoal está dizendo que é conluio com o crime organizado. Esse mundo de política e de altas autoridades governamentais e também de igreja e religião é um mundo sórdido, podre pra caramba, sujo pra caramba. Sai dela, povo meu, sai dela, cai fora. Quer falar com meu pai, com Deus, fale na sua casa, no seu quarto. Sai dela, se afasta da grande prostituta do Apocalipse. São todas as igrejas, as denominações, com conluio, com ligação, com acórdão, não é? Com contrato, com acordo de mãos dadas a partidos políticos. Sai dela, povo meu. A começar pelo primeiro, dando-lhe o nome maldito de Caim, que significa lança de morte e canto fúnebre, amaldiçoado. Assim, o seu primeiro filho. E causando essa pandemia de herança maldosa em todos nós. O Salmo de Asaf. Asaf vai nos ensinar, ou melhor, vai nos ensinar no Salmo 89. Perdão, no Salmo 82, versículos 5 e 6. Não é? Asaf diz assim: Ani amaret Elohim aten uvenei Elion kulechem achen que Adan temutun
Ukiash, ou Ukiash, é Rassarim Tipolu, hebraico. Eu disse, Salmo 82, versículos 5 e 6. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e caireis como qualquer príncipe. Eu vou encerrar essa parte, já deu 1 hora, e aí, fica aí, que eu vou voltar. Eu só vou encerrar e já volto para nós darmos continuidade, para que o vídeo não fique 2 horas, 3 horas, ok? Nós vamos continuar com Jesus embasando, ressaltando esse salmo de Asaf. Vós sois deuses, na reunião dos deuses, vós sois deuses, não é? Vós sois deuses, ok? Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Porém, todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer príncipe. Você quer uma prova mais cabal do que isso? Que esses caras são adorados nesse mundo, se postam como deuses? Valdemiro, Macedo, líderes religiosos, missionários gostam de ser ovacionados, que peguem na mão deles, que toquem na roupa deles. São deuses. Você está viajando na maionese, colocar na tua cabeça. Você está achando que existem deuses espirituais, demônios aí. Esses caras são um mal na terra. Você não abre o teu olho não, crente. Pelo amor de Deus. Olha os escândalos que a eternidade está deixando que todo mundo saiba das Assembleias de Deus em geral, das famílias, né? Das máfias assembleianas em geral. Hã? Você está achando que é bobagem? São deuses e vocês estão adorando eles, em vez de adorar o verdadeiro Deus, que está dentro de cada um de nós, nos atos de amor e caridade e bondade. Poxa vida, gente. Bom, eu volto falando de Jesus enfatizando, respaldando o Salmo de Asaf. Ok? Daqui 10 minutos eu volto. Vou voltar para dar um tempinho em você. Vou voltar 12:30. Ok? 12:30 eu volto para a gente dar continuidade nessa live. Enquanto isso, você vai compartilhando o máximo que você puder, tá bom? E eu vou tentar já baixar essa live e colocar no meu canal do YouTube, Reflexão da Alma.